Shalom a todos, na graça de Deus Pai. Vem conosco Jesus para a leitura, para que possamos entender. Continuação do Evangelho de João, hoje é o capítulo 20, já estamos terminando o Evangelho de João, mas em nome de Jesus a gente vai entrar em outro Evangelho, que não dá para ficar sem estudar Evangelhos de Cristo. Não dá para ficar, na verdade, dando nenhum estudo, é só uma leitura com comentários. Ok? E já vos peço, se inscreva lá no meu canal, Eclésia Unida de Cristo. Mas não era católica, irmã, agora é Eclésia Unida de Cristo. Sim, porque infelizmente as pessoas não entendem o que é a palavra católica e tem complexo. Então eu coloquei unida porque a igreja também está precisando unir, ok? Então, no primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã. Então, gente, aqui já tinha crucificado o Senhor Jesus, já tinha enterrado. O José de Arimateia, o Nicodemos, preparou a sepultura dele. Foi tudo preparadinho. Mas as mulheres, elas queriam também colocar as especiarias delas. Naquela época não era igual hoje. Hoje enterra, ninguém mais pode tocar no túmulo. Naquela época eles iam lá, abria, rolava pedra, colocava mais perfume. Era diferente de hoje. Não compara há 2000 anos atrás com hoje, senão você vai fazer uma interpretação muito errada da Bíblia. Tem muita gente fazendo isso por isso e errando, fazendo interpretação errada. Então, elas foram lá, depois de 3 dias, rolava pedra e colocava se elas conseguissem. Elas, depois no caminho que elas ainda pensaram, será que a gente vai conseguir rolar aquela pedra? Mas era assim, que era antigamente, não era como hoje. Não compara nada do antigo como hoje, senão você vai pregar a Bíblia errada. Vamos lá. O primeiro dia é domingo, é o primeiro dia da semana, ok? A semana ela começa no domingo. Embora algumas pessoas não entendem isso. A semana começa no domingo. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Aleluia. Correu e foi dizer a Simão Pedro. Então, Pedro ali já tinha sido determinado pelo Senhor Jesus, que ele ia ser o líder da igreja do começo. Ok? E aí ela já correu e foi procurar Pedro. As mulheres, elas já tinham aquela reverência com Pedro. Lembra que a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher? Lembra que a Bíblia fala que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher? Então, a quem Maria a Maria mãe de Jesus, a Maria Madalena, as Marias, a quem elas recorreram, gente? Elas foi procurar Pedro, Simão Pedro. Você tá recorrendo ao homem de Deus, à mulher de Deus, ou você acha que você resolve sozinha, ou você acha que a pessoa rebelde, que não foi encaminhada por Deus, vai te ajudar? Não vai, não. Ela foi atrás de Pedro. Mas Pedro negou Jesus. Mas Jesus perdoou ele. Importante que ele se acertou com Cristo. Aleluia. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo. O outro discípulo que andava com Pedro era João, ok? A quem Jesus amava. Olha lá, era João. Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro e João estavam sempre juntos. João já tinha recebido Maria como mãe. Então ele tinha que cuidar de Maria. Então ele estava ali por perto, observando as mulheres. Elas devem ter saído e eles falaram, vamos atrás dessas mulheres. A gente precisa cuidar delas. João precisava cuidar de Maria, mãe de Jesus. Lembra? Na cruz ali o Senhor Jesus falou, mulher, eis aí teu filho, e falou para o João, eis aí tua mãe. Saiu então Pedro com aquele outro, que é João, ok? Discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam
eles iam correndo, eles estavam indo correndo. Quando Maria falou, ele não está lá. Nossa, eles levaram um susto. E eles foram correndo para o sepulcro. Eles ficaram preocupados com aquilo. Eles ficaram... Nossa, tem umas crianças ali gritando. É porque assim, gente... Eles pediram para ficar guardas nos sepulcros. No fim de semana ali, ninguém podia chegar no sepulcro. Ali no dia de sábado, ninguém pôde chegar no sepulcro. Deixaram guardas. Mas na madrugada que virou para o domingo, aqueles guardas, quando viu a ressurreição de Cristo, deve estar correndo até hoje. Ok? Então, quando chegou lá, quando as mulheres chegou, não estava. Aí elas foram falar com Pedro e João. Aí eles vieram correndo para ver o que tinha acontecido. Ok? E Pedro correu mais depressa. A Bíblia fala que Pedro... Peraí. Não, quem correu mais depressa? Vamos ver aqui, ó. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo, quem? João, correu mais depressa. João era mais novo. Okay? Pedro já era um pouco mais velho. João era mais novo. Então, o João correu depressa, mais depressa que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. João levou um susto muito grande. Porque José de Arimateia e Nicodemo já tinham preparado todo aquele enterro de Senhor Jesus. O governo romano que tomava conta de Jerusalém naquela época já tinha deixado guardas para cuidar. E aí chega no outro dia de manhã, Jesus não está lá. No outro dia não, no terceiro dia. Jesus não está lá, que negócio é esse, né? Então quando eles chegaram lá, ó, fala aqui, ó, inclinou-se e viu ali panos no chão. Os lençóis estavam embrulhados, Senhor Jesus, ok? As faixas, os pedaços de tecido branco, ok? Mas não entrou. Eles não entrou no sepulcro, porque já não tinha mais nada lá. Só estavam os panos estavam caídos. E aqui fala panos. E não era um só, não. Não era um só, não. Tinha mais de um. Tinha mais de um. Panos. Inclinou-se e viu ali panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Panos. Não era um lençol só. Podia ter um lençol, podia, mas era vários panos, porque ele era enfaixado com aqueles panos, ok? Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça. O sudário que eles falam, que inclusive a cidade que eu estou na Itália, onde que tem a igreja do Santo Sudário, era o que estava embrulhado a cabeça, ok, gente? Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Então os panos estavam caídos de um lugar, o lençol que estava embrulhado, o rosto de Jesus estava em outro lugar, ok? Ele foi tirando, levantou e foi tirando, né? Jogando. Deixou lá. Não servia mais levar aquilo com ele. As vestes do céu não são essas da terra, né? As vestes do céu são outras. Ok? Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Eles acreditaram. O mestre falou que ele ia ressuscitar. Então ele ressuscitou. Só pode ser isso, não tem outra explicação. Entendeu? Em verdade, ainda não havia entendido as escrituras, segundo o qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Okay? Eles estavam assim meio na dúvida, né? Meio surpreso com tudo aquilo. Eles ainda estavam caindo na ficha, como diz, né? Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, Maria se conservava ao lado de fora, perto do sepulcro, chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. E eles ficavam ali. O sepulcro não é tão grande, gente. E elas olhavam, mas cadê? Mas não está aqui.
Não tá, não aconteceu. O que aconteceu? Os discípulos foram lá avisar os outros, mas Maria ficou ali chorando, porque Maria era uma das pessoas que mais amava Jesus de Nazaré. Aleluia. Entretanto, Maria se conservava ao lado de fora, perto do sepulcro, chorava, e chorando inclinou-se a cabeça para olhar, e ela olhou dentro de novo e falou, mas não está aqui mesmo, tem certeza? Acho que ela estava assim, não estava acreditando que ela estava vendo. E nisso, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Quando ela olhou, olha que interessante, gente. Quando ela olhou dentro do sepulcro, ela ficou olhando o sepulcro, sei lá, de repente ela viu um reflexo branco ali, alguma coisa. Ela ficou olhando ali para o sepulcro. E aí quando ela ficou olhando para o sepulcro, o que ela viu? Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Porque ali tinha uma espécie de uma pedra grande, talhada, onde eles colocavam o corpo em cima. E um estava no rumo da cabeça e outro estava no rumo dos pés. 2 anjos. Eles vieram só para avisar a Maria o que tinha acontecido. Não desista, continua buscando o Senhor. Os outros foram embora, já se deram, não está aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Maria, ela continua ali buscando. E os anjos apareceram falar com ela. Isso é revelação. Senhor, ajuda que nós possamos continuar te buscando, Pai amado. Eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aleluia. Dita estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Okay? Enquanto os anjos estavam ali conversando com ela, ela ouviu uma voz atrás dela falando, mulher, por que chora? Já pensou, gente, você está procurando a pessoa mais querida, que você mais ama, e atrás de você tem uma voz falando, mulher, por que choras? E era a pessoa que você mais ama. E eles perguntaram, mulher, e eles lhe perguntaram, por que choras? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Sim, o Senhor Jesus não estava mais com aquelas vestes da terra. Os discípulos, quando via ele, não reconhecia, a não ser quando ele mostrava o lugar onde foi os furos do Senhor Jesus, vai estar sempre presente no corpo dele. Aleluia, obrigado, Jesus. Os furos, as marcas dos furos, não foi feito plástica não, gente, as marcas dos furos vai estar sempre lá. É a identidade do Senhor Jesus, é a marca dos furos. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu, ela não reconheceu, porque agora ele está glorificado, com novas vestes. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? O Senhor Jesus também perguntou para ela, mulher, por que choras? Quem procura? Quem você está procurando? Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha falado tantas vezes que ele ia ressuscitar, mas eles não acreditaram. É a mesma coisa agora que sobre a volta de Cristo, muitas pessoas não acreditam. Quem procura, supondo que ela fosse o jardineiro, aí ela pensou, acho que é o jardineiro que está falando comigo. Olha só, ela pensou, um rapaz que cuida do jardim, que vem limpar, que vem cortar a ponta das árvores, né? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tirastes, dize-me onde puseste e eu irei buscar. Eles falam que é como se ela entendesse que fosse o jardineiro, né? Interessante que na tradução eles colocou Senhor com S maiúsculo, que só é usado para o Senhor Jesus. Mas enfim, então foi isso. O que a Bíblia fala é isso, que ela pensou que fosse o jardineiro, ok? Disse-lhe Jesus, Maria, voltando-se ela exclamou em hebraico.
ou em aramaico, gente, porque na realidade tudo isso são traduções, ok? A língua que eles usavam era o aramaico, ok? Pode ser que Maria falava hebraico, pode ser, não sei. Que diz que exclamou em hebraico. Rabone, ou Rabone, que quer dizer mestre. Então ela olhou e falou, mestre, é você? Mestre. Sabe quando você fala, eu não acredito, meu Deus. Sabe quando a gente assim fica maravilhada? Então foi o que aconteceu com Maria, quando ela viu Jesus. Que coisa mais linda encontrar com a pessoa que tinha morrido, agora ela está viva, com o corpo glorificado, não morre mais, e ela chama você pelo nome. Aleluia. Vem conosco, Jesus, sempre. Ajuda-nos, possamos ouvir a tua voz, Jesus de Nazaré. E eu vos deixo aqui, finaliza aqui a primeira parte de João 20, para honra e glória do nome de Jesus. E vos peço que leiam, que vocês leiam os evangelhos. Eu tenho que ficar mudando aqui o celular às vezes, porque as pessoas passam. Então, leia os evangelhos, gente. Esse evangelho de João é maravilhoso, é lindo. Glória a Deus por ele. Leia, ok? E eu vos deixo aqui até a próxima. Pai, shalom. Shalom, shalom. Eu sempre abençoo, né? Eu abençoo quem viu a live até o final. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo em nome de Jesus. Vem, Senhor, traz uma bênção para eles e para mim. Nós precisamos. Abençoe com a bênção da cura, com a bênção da prosperidade, com a bênção da paz, da alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assiste a live, passa para frente. Quem tiver no YouTube também, tem a página no Facebook. E também passa as lives, os vídeos do YouTube. Passa para aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia. Se a pessoa já conhece a Bíblia, já se acha muito sábio, não é para esses que eu estou pregando. Eu quero anunciar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho. Mas tem muita gente na igreja que não conhece o Evangelho, ok? Eu vos deixo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima. Amém. Obrigado, Senhor.